Olá, olá, tudo bem? Olha eu aqui de volta. Como estão? Tudo na paz? Espero que sim. Hoje nós estamos... Hoje, na verdade, é a continuação, né, aqui do estudo, o dízimo. Agora é sobre a oferta. Um está completamente interligado com o outro, tá bom? Então, praticamente nós iremos explorar muitos capítulos o qual estudamos no estudo anterior, porque um tem a ver com o outro. Dízimos e ofertas. Às vezes a pessoa generaliza e acha que é tudo a mesma coisa. Não é, já até dei uma pincelada, né? No tema dízimo, mas iremos agora no tema oferta. Diferente. Funções diferentes. E por isso eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu estudo e sua Bíblia, e vamos primeiro orar e pedir ao Senhor que nos dê discernimento. Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Por favor, Senhor Deus, suplicamos em nome do Teu Filho Jesus, por Tua presença na pessoa do Divino Espírito Santo. Nos dá o discernimento, a compreensão do que iremos estudar e nos ajuda, nos dê força para colocarmos em prática. Por favor, se faz presente agora em nossas mentes e corações, é o que te pedimos por Jesus Cristo. Amém. Oferta, um ato de adoração. A introdução diz: no estudo anterior, aprendemos que o dízimo pertence a Deus. Ele o requer e devolvê-lo nada mais é que dever de todos nós. Mas precisamos ir além do dever. Em nosso aprendizado de altruísmo e na busca da semelhança com aquele que se deu voluntariamente para a nossa salvação, o cristão deve ser generoso e agradecido diante das bênçãos que recebe das mãos de Deus. Ofertar é um dos modos mais expressivos desses sentimentos, e a Bíblia nos ensina a ofertar também como ato de adoração. A primeira pergunta: que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? Ao ofertar a Deus, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, o último livro de Moisés, 16:16. 3 vezes no ano, todo varão, ou seja, todo homem entre ti, aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Isso aqui é uma determinação de Moisés ao povo de Israel quando fosse para as festas solenes que tinham naquela época, ou seja, as festas de culto a Deus. Eles não deveriam chegar de mãos vazias. Cada um deveria contribuir, dar uma oferta proporcional ao que a sua renda, obviamente, e ao que Deus colocasse em seus corações, ok? Então aqui nós vamos também para 1 Crônicas 29, 13 e 14. 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel. 1 Crônicas 29, 13. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Aqui, na verdade, Salomão está agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito. E quem são eles, quem somos nós para receber tantas benfeitorias e tantas dádivas de Deus? Porque se tudo vem dele, né? Tudo é de Deus. Então, que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? Reconhece que tudo vem de Deus. Então, tudo vem de ti, Deus. E das tuas mãos tu damos. Das tuas mãos tu damos, quer dizer, das tuas mãos é que nós te devolvemos ou te damos. Em que nível de importância a Bíblia coloca dízimos e ofertas como de elemento de adoração?
Malaquias 3:8. Malaquias 3:8. E roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, a pergunta foi: em que nível de importância a Bíblia coloca dízimos e ofertas como elemento de adoração? No mesmo nível de importância. Essa é a resposta. Dízimos e ofertas têm sentidos diferentes, mas são complementares e estão em pé de igualdade como atos de adoração. É o que eu falei. Ambos demonstram fidelidade a Deus, porém com destinos diferentes. Pelo menos na igreja adventista, e porque ela está de acordo à Bíblia. Você viu que não é que a doutrina da igreja adventista, o ensinamento é diferente da Bíblia, é diferente de algumas igrejas. Algumas igrejas, tudo que entra... entra tudo junto e misturado. Na igreja adventista, não. Então, é como eu disse lá no outro estudo, esse foi um dos motivos que me fez voltar. A transparência com a administração do dízimo e das ofertas e para designado lugar. Inclusive, eu até comentei e volto a comentar que eu até não concordo em termos da administração da oferta, a igreja se manter só com 60% da oferta e as igrejas maiores deveriam contribuir com a menor. Porque tem igreja que tem um punhadinho de membro assim, que o recurso é muito pouco. Juntar o recurso do membro com a infidelidade, aí fica a pendengar. Então eu acho que o certo seria a igreja em si, né? Em termos de arrecadação. A igreja tem um saldo bom, graças a Deus, essa está bem. Então, aquele pastor deveria combinar com aquela igreja, com a associação. Nós vamos ajudar aquela igreja por um tempo, então vamos reformá-la, vamos colocá-la de pé e aí deixar que ela ande, porque também igreja é composta de pessoas e tem pessoas que são cômodas, são acomodadas, se achar ajuda, cruza os braços, né, e não faz nada. Então também não está certo. Então, em outras palavras, dá-se a vara e o anzol e vai lá pescar. Bota o pé na água e vai pegar teu peixe, entendeu? Então, ou seja, a terceira pergunta: quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas em nossa adoração? Marque V para verdadeiro ou F para falso. Deuteronômio, nós lemos aqui o 16:17, nós vamos ver agora 16:17. Né? 16:17. Vou deixar até aberto que vamos ter que voltar aqui. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Lembra lá? Pois é. Ou seja, a oferta deve ser individual e voluntária. Agora, 1 Coríntios 16, 2. 1 Coríntios 16, 2. Deixa eu marcar aqui Deuteronômio, para eu não demorar de achar de novo, tá bom? 1 Coríntios 16, 2. Oh, rapaz. Isso. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Quem falou isso aqui? Paulo. Foi Paulo que falou. Depois eu vou comentar isso aqui, viu? Não, agora vamos para 2 Coríntios 2, 9, 5. 2, 9, 5. 2 Coríntios 2. O que é que eu falei aqui mesmo? 2 Coríntios 2 o quê, rapaz? 2 Coríntios 9, 5. Eu falei besteira aqui. 2 Coríntios, não tem 2. 2 Coríntios 9, 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Pronto. Esse comentário que eu falei que ia fazer aqui com relação a que Paulo mandou que fosse ajuntando no primeiro dia da semana, algumas pessoas, por que eu quero comentar isso? Porque sou adventista do sétimo dia, né? Nós entendemos que o sábado é um mandamento
e que deve ser observado, está em vigor. Se o sábado não deve ser observado, então significa que os outros 9 também não precisam ser observados. Aí você fala, mas hoje nós vivemos pela graça, não pela lei. Nós sempre vivemos pela graça, nunca vivemos pela lei. A lei é questão de organização e sem a lei a vida vira um caos. Então nós precisamos observar a lei sim, a lei eterna, assim como a palavra de Deus é eterna. O sábado que foi abolido, nós já estudamos sobre isso, foi o sábado cerimonial. Não sábado de festas, não sábado de descanso, não sábado memorial da criação, tá bom? Aí por que eu estou querendo comentar isso aqui? Paulo disse para no primeiro dia da semana ir juntando as ofertas, como você queira falar, para quando ele passasse, ele pegasse. Pronto. Primeiro, as reuniões eram nos sábados. Temos vários textos para embasar o que eu estou dizendo. As reuniões que Paulo tinha com os demais. As igrejas, na verdade, não eram sinagogas grandes. A maior parte das sinagogas eram casas, né? Na casa dos líderes e dos seus seguidores cristãos, claro. E assim, como Paulo ele se levantou um grande missionário da pregação do evangelho, em especial mais para os gentios, ele tinha como missão sair pregando o evangelho. Aqui ele chegava, suponhamos, se fosse hoje, chegava em Capim Grosso e aqui ele conseguia agariar pessoas para a pregação do evangelho, converter pessoas a Cristo. E aí chegava, ó, Gil, você vai ficar aqui, nós vamos nos reunir hoje, no sábado, e fala o seguinte, amanhã, no primeiro dia da semana, você vai pegar e vai coletar as ofertas dessa congregação aqui, né, que nós nos reunimos, e também dos demais irmãos que vão contribuir. E você vai juntar tudo e deixa aí na sua casa, porque eu vou para outras regiões e amanhã, quando eu passar, ou melhor, quando eu retornar, amanhã você faz isso. Hoje não, porque hoje é sábado, né? Você não vai sair nas casas coletando, né? Tudo bem que o que coletasse também ali no momento da reunião era para ser juntado. Você vai juntar tudo, quando eu passar, eu vou pegar para poder seguir minha viagem, para poder levantar mais igrejas. Muitas pessoas pegam essa passagem para dizer que o dia de guarda era o domingo. Não existe isso. Isso aí é procurar chifre em cabeça de cavalo. Não tem base bíblica para você defender e dizer que o dia de observância e adoração era o domingo. De forma nenhuma. Está fora de cogitação isso aí, tá bom? A Bíblia só fala de 8 passagens do primeiro dia da semana. Nem com o nome domingo não era. E o nome domingo tem outro significado. É pagão, tá bom? E as reuniões que tiveram no primeiro dia da semana, podia ser uma reunião para partir o pão, não quer dizer Santa Ceia necessariamente, podia ser uma reunião comum, uma reunião de bate-papo, até de ministrar a palavra também, mas não um ato de adoração como descanso naquele dia. Isso aí está fora de cogitação. É coisa sem base bíblica você defender isso aí, tá bom? Vamos voltar para o nosso tema. Nós lemos aqui, então, quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a separação de ofertas em nossa adoração. A primeira pergunta foi, a oferta deve ser individual e voluntária. A segunda, a oferta deve ser planejada. Correto, nós lemos de 1 Coríntios 16, 2, 2 Coríntios 9, 5. Se nós formos aqui na terceira também, que já é a mesma passagem que nós lemos, 1 Coríntios 16, 2, a oferta deve ser também regular e sistemática. Se nós voltarmos para Deuteronômio 16, 17, que já lemos, em 1 Coríntios 16, 2 novamente, a oferta deve ser proporcional às bênçãos recebidas. Entendeu? Não tem negócio de você querer dar mais para se aparecer, ou também você querer dar muito sem poder. De acordo com o que você recebeu. Não se sinta triste nem inferior a ninguém se você não pode ofertar nada. Oferta o teu coração a Deus e é o suficiente, tá bom? Como devem ser usadas as ofertas e como a Igreja Adventista do Sétimo Dia as distribui. Êxodo 36, 3. Êxodo 36, 3. Segundo livro da Bíblia, 36, 3. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do Senhor, para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Eu vou repetir aqui. Lembra que eu falei que as ofertas eram para a obra da igreja, construção de igrejas e manutenção da igreja, e o dízimo para a manutenção dos levitas?
Então veja aqui, ó. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Você entendeu? Não foram trazidas dízimos para esse serviço, foram trazidas ofertas para a serviço do santuário. Hoje, qual é o santuário? A igreja. Ok? Então, a igreja adventista entende que a oferta deve ser designada para a igreja e o dízimo para pagar os responsáveis pela pregação do evangelho. Ok? Vamos lá? Aqui nós vamos agora para... Já lemos a pergunta de número 4. Como devem ser usadas as ofertas e como a igreja adventista do sétimo dia as distribui? Devem ser usadas para os serviços do santuário, ou seja, da igreja. A igreja adventista destina as ofertas alçadas para a construção e manutenção de templos, bem como no apoio à pregação do evangelho em regiões pobres, consideradas campos missionários. Lembra dos 40% que eu falei que volta para a associação, fica só 60%? Então, esses 40% é para apoiar a pregação do evangelho em campos missionários. Okay? Ofertar é adorar a Deus pelo fato dele ser o Criador e mantenedor. Devo ofertar segundo as bênçãos recebidas. A oferta é tão sagrada quanto o dízimo. O ideal é devolver um percentual da renda como oferta, seja 5%, 7%, 10%, etc. O que você achar conveniente. Ela se destina ao suprimento das necessidades da igreja local e dos campos missionários. Aqui a pergunta de número 5. Antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e ofertas, o que devemos entregar-lhe? 2 Coríntios 8:5. 2 Coríntios 8:5. 8:5. Parece que essa Renite não quer me deixar hoje. Ela tá grudada comigo, viu? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Glória a Deus. Isso aqui é Paulo falando como os irmãos agiram diante de Deus em termos de ofertas. Os cristãos macedônios, em primeiro lugar, entregaram-se a si mesmos ao Senhor. Por isso, ofertaram com alegria e generosidade, resultando em superabundância na fé e na palavra. Se você lê essa história, você conhece uma história linda. Paulo ele estava pregando o evangelho nas regiões da Macedônia e os irmãos de Jerusalém estavam passando por dificuldade. Os impostos abusivos de Roma, a perseguição à igreja e tudo aquilo que estava oprimindo o povo de Deus depois que Jesus foi crucificado, fez com que os nossos irmãos na época, né, os judeus cristãos lá em Jerusalém, estivessem passando por dificuldades e caíram na extrema pobreza. E Paulo chegando na região da Macedônia, os macedônios, sabendo dessa história, sabendo desse ocorrido, mesmo sem poder financeiramente, eles não eram ricos, ao contrário dos coríntios, dos moradores de Coríntios, eles se dispuseram a dar uma oferta generosa e entregaram a Paulo para que Paulo levasse para os nossos irmãos, né, lá em Jerusalém, para suprir as suas necessidades. Então, ou seja, uma vez eu vi um teologano fazer história comigo, comentar uma história que me deixou muito assim, muito feliz quando eu vi, me fez refletir. Conta-se que, ele contando que tinha um pessoal que estava distribuindo sopa, né, para os moradores de rua, né, numa noite muito fria. E aqueles voluntários que ali estavam também estavam com fome, depois de trabalhar por muito tempo. Eles separaram cada um uma marmitazinha de sopa para depois que terminar eles se alimentarem. E aí eles tinham terminado de limpar os caldeirões, chegou um morador de rua, faminto, e disse: me dê um prato de sopa, por favor. Aí eles disseram: não, já acabou. Infelizmente você não chegou a tempo, então não podemos fazer nada. E eles estavam com seus pratos de sopa, 2, né, desses voluntários. E um morador de rua estava com o seu que ainda ia começar a comer. Aí ele disse: não,
acabou o daí, mas o meu ainda está aqui, eu posso dividir com você. E aqueles homens pararam e pensaram. E perguntaram, você vai dividir o seu com ele? Sim, sim, vou dividir sim. É pouco, mas dá para dividir. Não existe o pouco, nada tão pouco que não possa ser compartilhado. Me fez refletir. Quando você vê que alguém realmente está numa necessidade, Deus tocar no teu coração, ajude. Eu tenho até dito que não vou ajudar como eu ajudava, porque tem muitas pessoas que contribuíram para viver na desgraça, para viver na dificuldade, pessoas preguiçosas, pessoas interesseiras, pessoas irresponsáveis. Mas no que se trata de comida, talvez remédio, não é bom dizer não. Tudo que eu peço a Deus é que amoleça o meu coração e não deixe que ele endureça, né? E que eu possa entender que a única maneira que tem de provar o meu amor por Cristo é amando o ser humano. O ser humano egoísta, o ser humano avarento, o ser humano ingrato, o ser humano ruim. Pelos meus olhos não vale nada. É aí onde está ser cristão. Porque amar o que nos faz o bem não tem virtude nenhuma. Assim diz a Bíblia. É isso. Vamos voltar aqui? Agora a resposta foi? Já demos a resposta, né? Já falamos. Os cristãos macedônios, em primeiro lugar, entregaram-se a si mesmos. A sexta pergunta, a sexta e penúltima. Define a Bíblia o percentual de ofertar a Deus? Não. Lá em Deuteronômio, nós já lemos que não. Deuteronômio 16, 17 diz assim, ó. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Ou seja, é proporcional ao que você tem, ao que Deus lhe permitiu adquirir e o que Deus tocar em seu coração. Não seja avarento a ponto de você ter condições de só levar lá uma mixaria, uma ninharia para ofertar na igreja. Seja generoso. E também não se deprima em você só ter uma moedinha. O que você puder ofertar, oferte. Ok? Deus recebe a moedinha de 10 centavos com um coração sincero, da mesma forma que recebe 1 milhão do bilionário com um coração sincero também. É o mesmo valor para Deus. Ok? Agora nós vamos aqui para a pergunta. A resposta da nossa pergunta, né? Define a Bíblia o percentual da nossa oferta a Deus. Deuteronômio respondeu: cada um oferecerá na proporção. A resposta é na proporção em que possa dar, segundo a bênção. Cada pessoa deve planejar de acordo com esse critério e estabelecer um percentual de suas rendas como oferta. A diferença em relação ao dízimo é que esse percentual é definido pela pessoa. É muito importante isso. Você devolve 10% da renda, aí você estabelece assim uma oferta local, tanto por cento. Ou então, se você quiser usar a orientação que eu uso, oferta direcionada ao Departamento dos Desbravadores, tantos por cento. Mas você não tem que lembrar que tem outros departamentos na igreja que precisam, então não é bom você ficar designando. Mesmo que você venha ser o líder do desbravador, você não seja egoísta. Os outros departamentos também precisam. E também, obviamente, lembrar de colocar a oferta sem ser direcionada, porque outros também precisam, né? E assim a igreja tem que ter ajuda. Quando a igreja ela precisar ser reformada, esses 40% que vai para lá, para a associação, também volta em ajuda para a reforma da igreja, viu? Não pensa que fica por lá, não. Agora mesmo na nossa igreja nós tivemos que fazer uma reforma, e se não fosse o que veio de lá da associação, não tinha nem chegado ao meio. Malmente tinha chegado ao meio, mas graças a Deus veio e foi justamente o que foi. Então volta. Então quando eu falei que tem transparência na administração dos dízimos e oferta na igreja adventista, é porque tem. Eu não sou trouxa, eu sou comerciante. Eu não sou inteligente mais do que ninguém, mas sou o suficiente para saber
que não deve ser roubado. E eu tenho certeza que a igreja adventista, até o momento, é uma igreja honesta. Pode se corromper daqui para frente. E se corromper não vai ser a igreja toda, a igreja mundial. Pode ser um ou outro ali que vai ser tirado daquela função, né? E vai pagar por isso. Mas o sistema financeiro da igreja é muito organizado. Eu creio que não deixa a desejar, não. Volto a falar, eu não concordo com alguma questão da logística, mas aí fazer o quê? Não sou eu que estabeleço as regras, né? Então quem não pode mandar, obedece. Ok? Qual deve ser a motivação para ofertarmos? 1 Coríntios 13, de 1 a 3. 13, de 1 a 3. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes e não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Oh, glória! Isso é muito lindo mesmo. E João 3,16, que é muito conhecido. Isso aqui, na verdade, é o bordão do fiel. Essa passagem, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. A pergunta foi: qual deve ser a motivação para ofertar? Enriquecer a Deus? Não, ele já é rico. Ser reconhecido como generoso? Não, ele conhece a intenção do seu coração. Amor a Deus e a sua causa. Esse é o único motivo, a única motivação. Amar a Deus e a sua causa. Tá bom? Recapitulação. Ofertas são a expressão do coração agradecido e generoso. O crente pode decidir quanto a elas, obedecendo aos critérios bíblicos, segundo os quais a oferta deve ser. Primeiro, planejada, regular e sistemática, individual e voluntária, e proporcional às bênçãos. Antes, acima da entrega material, conforme o exemplo dos macedônios, está a entrega do próprio coração ao Senhor. Nenhuma outra motivação, a não ser o amor, deve nos levar a ofertar. Compromisso de fé: compreendo e aceito o ensino bíblico quanto a dizimar e ofertar. Reconheço que tenho sido abençoado por Deus. Estou decidido a manifestar minha gratidão a Ele, sendo liberal na doação de ofertas. Amém? Amém. Tem um rodapézinho aqui que eu quero ler para você. Como dizimar e ofertar na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Isso é muito importante. O doador preenche um formulário com o valor do dízimo e da oferta e entrega na igreja. O tesoureiro devolve para o doador o recibo correspondente e envia 100% dos dízimos, e 40% das ofertas para a associação que os administra para a pregação do Evangelho. A igreja local fica com 60% das ofertas para seus projetos e manutenção. Dos 40% enviados à associação e missão, 20% vão para as missões mundiais e 20% para o evangelismo na associação local. Solicite ao seu instrutor bíblico o envelope e formulário. Viu o que eu falei? E aqui está mais detalhado do que eu expliquei. Às vezes a gente esquece. Então, assim, eu concordo que é bem organizado e bem transparente e que a maior motivação que deva ser de ofertar e dizimar seja o amor à obra do Senhor, o amor a Deus. Se nós não amarmos a Deus, nós não podemos fazer nada. Não iremos tentar observar seus mandamentos, não iremos tentar permanecer na caminhada, não iremos perdoar os nossos irmãos que nos machucam. E olha que esses dias eu estou machucado. Se nós não olharmos para Cristo, nós não passamos nem na porta das igrejas. E quando eu falo das igrejas, eu incluo também a mim. Porque a igreja
é seres humanos reunidos. Às vezes dentro de casa a gente tem problemas com os nossos irmãos biológicos, irmãos de sangue. Tem hora que dá vontade de nem olhar na cara deles. Imagina dentro da igreja, que são irmãos em Cristo, porém cada um vivendo da sua maneira, com sua cultura, com seus caprichos. Obviamente que não tem como dar 100% certo. Então nós temos que relevar algumas coisas, tirar os olhos por um momento dos erros, procurar os acertos que encontra também e seguir em frente. Se você precisa de um tempo, deixe esse tempo, mas não sem a presença de Deus. O próximo estudo vai falar sobre como identificar a igreja verdadeira. É muito importante também, não perca. Vamos orar? Pai de amor e de misericórdia, muito obrigado por esse estudo. Nós entendemos sobre os dízimos no estudo anterior e também sobre as ofertas nesse estudo. Entendemos que a maior motivação deve ser amar a Ti, deve ser demonstrar amor ao Senhor. E a única maneira pela qual devemos demonstrar amor ao Senhor é tentando amar o ser humano e depositando também confiança no ser humano, porque sabemos que o Senhor não precisa de dinheiro. O Senhor é dono do ouro, da prata, dono de tudo. Mas para que o Evangelho venha a ser pregado, assim como foi na época de Jesus, precisamos contribuir para que ele seja pregado. E pessoas precisam administrar esse dinheiro. Se porventura algum momento viermos a nos decepcionar com o ser humano, com certeza o Senhor vai levantar outras pessoas para continuar na caminhada. Então que possamos estar focados em Ti, perseverantes na caminhada. Por favor, Senhor, nos dá sabedoria, nos abençoa como tem nos abençoado, nos dá força para conseguirmos recursos para manter nossa casa, nossa família e, obviamente, construir perdão, Senhor. Obviamente, ajudar a concluir a pregação do Evangelho, porque só assim o Teu Filho Jesus irá voltar. Ó Pai, abençoa todos que estão estudando a Tua Palavra. Abençoa com a presença do Teu Santo Espírito. Tira todas as dúvidas que estão em suas mentes e em seus corações, assim como o Senhor tem tirado as minhas. Fica conosco, nos guarda e nos protege. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família e todos à sua volta. Até o próximo estudo. Fica com Deus.